Se você negocia criptomoedas, sabe como ler todos os tipos de gráficos, mas talvez não tenha uma maneira fácil de adicionar exposição a ações sem abrir uma conta em uma corretora separada, o que significa mover capital entre plataformas, incluindo sacar e depositar, o que é um grande inconveniente e gera muitas taxas no processo. Então, boa notícia, negocie na BitGet e você não precisa fazer isso, porque você pode realmente negociar os contratos perpétuos de ações da BitGet exatamente no mesmo lugar onde você negocia criptomoedas, usando a mesma conta. Você pode tratar ações como mais um ativo no mesmo fluxo de trabalho, tudo em um só lugar. Vamos à prática. O que são contratos perpétuos de ações da BitGet? Como funcionam? O que é alavancagem? Como operar comprado e vendido? Quando optar por negociar ações em vez de criptomoedas? Como combinar ações e criptomoedas para melhorar a gestão de risco e aumentar os lucros? Vamos abordar tudo isso. Então vamos começar pelo que são, de fato, os contratos perpétuos de ações da BitGet. Basicamente, eles são contratos futuros perpétuos vinculados a ações de grandes empresas, como Tesla ou algo assim. Existem também contratos de metais, como prata. Assim, você não adquire a ação subjacente como em uma corretora tradicional. Em vez disso, você está negociando um derivativo que acompanha o movimento do preço, ou seja, é um produto feito para a exposição direcional, não para a posse de ações a longo prazo, dividendos ou direitos de voto. Um grande atrativo para quem já tem experiência com cripto é que esses contratos se integram ao seu fluxo de negociação e funcionam 24/7, ao contrário dos mercados tradicionais. Não é preciso mudar de sistema. Você negocia ações como tokens usando o SDT, então se são negociadas como cripto, por que operar perpétuos de ações? Erro comum no mercado cripto é operar à força quando o mercado está lateralizado e sem sinais claros. Já ações ampliam as opções de ativos para operar comprado ou vendido. Com isso, você ganha mais opções, flexibilidade e acesso a outro mercado quando o cripto não ajuda. Então, se as Big Techs estão em tendência clara, enquanto o cripto está preso em uma faixa, vá em frente e opere ações de grandes empresas de tecnologia, cara. Sem problema. É super fácil. Se surgir um grande evento macroeconômico, decisão do Fed ou catalisador de empresa que mova uma ação mais que o cripto no dia, você pode se posicionar sem sair do seu ambiente principal de negociação. Essa é a vantagem do acesso 24/7. Por exemplo, se Donald Trump fizer uma postagem no fim de semana que detone o mercado, usuários da BitGet podem aproveitar e se posicionar. Bem, os traders que usam plataformas convencionais ficam presos até a da abertura do mercado na manhã de segunda-feira. Então, vamos entrar nos detalhes e olhar para os recursos da BitGet que realmente importam. Então, você está usando uma interface no estilo de contratos perpétuos, que se você já está no mundo das criptos, já conhece. Você vai gerenciar margens, definir alavancagem e, como eu disse, tratar a operação como uma posição direcional, não como um investimento. Certo? Você pode operar comprado ou vendido. Se acha que uma ação vai subir, compre. Se acha que vai cair, venda a descoberto. É possível lucrar tanto na alta quanto na baixa, sempre há oportunidades no mercado, além da alavancagem. Se usada corretamente, a alavancagem melhora muito a eficiência do capital, permitindo que você controle grandes posições e aumente os retornos. Mas, se usada de forma imprudente, pode destruir uma carteira muito rapidamente. Então, você precisa ter cuidado. Mantenha a alavancagem baixa. A alavancagem é tão poderosa que devemos priorizá-la e entender seu real significado. Na prática, a alavancagem aumenta o tamanho da sua posição, pois você pode tomar empréstimos usando sua margem, os ativos que você está mantendo na BitGet. Então, se você usar a alavancagem de 2 vezes um movimento de preço de 1%, se torna um movimento de 2% na sua posição. Com a alavancagem de 5 vezes, o mesmo movimento de 1% se comporta como um movimento de 5%. Ótimo! Fantástico! Vamos ganhar muito dinheiro. O lado positivo será amplificado. Isso é legal, mas o lado negativo também é amplificado. Assim como os ganhos aumentam, as perdas também. Com a alavancagem de 5 vezes, um movimento de 20% dobra seu dinheiro. Mas aqui está o ponto.
Sim, o lado positivo é amplificado, o que é ótimo, mas o lado negativo também é amplificado. Assim como os ganhos aumentam, as perdas também aumentam. O ponto principal é que a alavancagem nunca melhora uma estratégia fraca, ela só amplifica o resultado da estratégia. É por isso que você precisa ter suas estratégias de negociação bem definidas, não importa qual ativo você está negociando. Agora, veja como definir o modo de margem e alavancagem na BitGet ao abrir uma operação de perpétuos. Basta escolher o modo de margem e o nível de alavancagem desejado. Sobre modos de margem, há o isolado e o cruzado. No isolado, o risco fica só naquela posição e não usa margem de outros lugares. É a forma mais limpa, segura e fácil de operar e gerenciar. Se uma operação der errado, só o valor investido nela será perdido, sem afetar o restante da conta. Em caso de dúvida, use o modo de margem isolado como padrão. Eu recomendaria não usar cross-margin, mas, se optar por ele, a posição compartilha a margem com o saldo da conta. Isso pode ser mais flexível, especialmente se você estiver gerenciando várias posições ativamente, mas também significa que uma única posição pode afetar toda a sua conta. Há mais risco se você não prestar atenção total às operações, podendo perder todo o saldo da conta, não só em uma operação, caso o mercado vá contra você. Agora, depois de selecionar o seu modo de margem, você define o valor da alavancagem para se adequar à volatilidade do ativo e ao nível de risco que está disposto a assumir. Agora, a BitGet permite que você vá até 100x, mas você não precisa de 100x, cara. Como uma boa regra no começo, mantenha a alavancagem baixa. 2x, 3x já é mais do que suficiente, beleza? Especialmente nesses ativos voláteis, porque quanto maior a alavancagem, menos volatilidade você consegue aguentar. Você vai precisar pensar nos riscos de liquidação. Claro, isso é algo que vamos analisar daqui a pouco. Na verdade, vamos passar por como abrir uma posição long. Então, entrar comprado significa que você acha que o ativo vai subir de preço. O processo básico é simples. Você escolhe o ativo, define o modo de margem, ajusta a alavancagem, tamanho e abre posição long. Mas geralmente também é uma boa ideia definir um stop loss e um take profit com antecedência. O take profit encerra a operação em um preço definido acima do seu preço de entrada, enquanto o stop loss fecha automaticamente com prejuízo. Você define o preço para proteger seu capital em uma região que invalidará a operação. Claro, ninguém quer prejuízo, mas é melhor sair cedo ao atingir o ponto de invalidação da operação do que insistir, ser liquidado e perder tudo. Antes de abrir uma operação, você verá o preço estimado de liquidação para posições longas e curtas. Esse é o preço em que a operação é encerrada automaticamente e você perde tudo naquela operação com margem isolada ou todo o saldo da conta com margem cruzada. Use margem isolada. Quanto maior a alavancagem, mais próximo fica o preço de liquidação. Em ativos voláteis como criptomoedas e moedas meme, alta alavancagem é muito arriscada. No entanto, você pode definir ordens de stop loss para garantir que suas posições sejam fechadas antes de atingirem o preço de liquidação. E na verdade, com os stops configurados, você nunca deveria ser liquidado. Não seja liquidado, beleza? Você também precisa saber como abrir uma posição vendida. É aí que os contratos perpétuos se tornam especialmente úteis, já que operar vendido significa que você pode lucrar com a queda dos preços. Isso é muito importante se você é um trader. O processo é exatamente igual ao de abrir uma posição comprada. Defina a alavancagem usando o ajustador de venda. Escolha o tamanho da posição, estipule stops e alvos de lucro. Depois, clique em abrir venda. Lembre-se, aqui tudo funciona ao contrário. Então, os stop losses são definidos em um preço mais alto, acima da entrada, certo? Os alvos de lucro são definidos abaixo do preço em que você entrou, ou seja, você quer que o preço caia. Vender a descoberto é valioso ao operar contratos perpétuos, pois permite expressar visões baixistas e lucrar com ações sobrecompradas, além de oferecer opções defensivas. Esses são os principais mecanismos envolvidos. Margem, alavancagem, posições compradas e vendidas e taxas para manter posições abertas, pois você usa fundos emprestados. Na BitGet, essas taxas são baixas. Atualmente, as taxas de maker são 0 e as de taker chegam a apenas 0,0065%. Todos precisamos refletir um pouco sobre estratégia aqui também.
e momentos em que ações fazem mais sentido do que cripto, porque definitivamente houve momentos, se você olhar os últimos 18 meses de negociações, houve momentos em que as ações estavam bombando e o cripto não estava fazendo nada. Isso acontece com frequência. Existem esses períodos em que a estrutura do mercado de cripto simplesmente não parece boa. O cripto fica andando de lado por meses e meses seguidos. Algumas ações, alguns setores ou simplesmente as ações em geral têm catalisador mais claro, estrutura técnica mais limpa ou exposição mais direta ao tema que você deseja operar. E, nesse caso, ações ou perps de ações são o melhor instrumento. Os perps de ações permitem que você aproveite o movimento direcional sem precisar possuir a ação subjacente e ainda adicionam um pouco de alavancagem nisso. A questão não é que ações superem cripto, mas que bons traders buscam oportunidades, não se limitando a uma classe de ativos. E as ações oferecem todo tipo de possibilidades extras, além do que você encontra no mercado cripto. Além disso, você tem a opção de usar ações e cripto ao mesmo tempo. Isso significa usar ambos dentro de uma mesma estratégia mais ampla. Assim, você pode ter exposição paralela. Por exemplo, se está otimista com risco, pode investir em cripto e comprar ações como a MicroStrategy ao mesmo tempo. Fique comprado em Bitcoin e MicroStrategy ao mesmo tempo. Ou, se o mercado cripto estiver parado, mas os contratos ligados a ações estiverem se movimentando bastante durante uma temporada de resultados ou eventos macroeconômicos, fique comprado em Nvidia e simplesmente fique fora do cripto. Você pode fazer isso. Você pode rebalancear em direção às ações enquanto mantém sua exposição principal em cripto. Existe uma sobreposição suficiente nos fatores macroeconômicos e no sentimento do mercado para que usar ações e cripto juntos faça muito sentido. Também é possível usar contratos perpétuos de ações para hedge. Suponha que você tenha Bitcoin e uma cesta de criptos menores e o mercado fique volátil. Dados macroeconômicos podem estar fortes e os ativos de risco parecem vulneráveis. Agora, você pode vender, mas não necessariamente quer simplesmente se desfazer de todas as suas posições em cripto, se sua visão de longo prazo continua a mesma e você não tem certeza de para onde o mercado realmente vai em seguida. Ao mesmo tempo, você não quer ficar totalmente exposto. Por isso, uma posição vendida atrelada a ações pode ser útil. Se você acredita que o apetite geral por risco está se deteriorando e que o setor de tecnologia provavelmente vai enfraquecer junto com as criptos, então uma posição vendida em uma ação relevante pode potencialmente compensar qualquer prejuízo no restante do seu portfólio ou talvez até mesmo abrir uma posição vendida em um metal como a prata. Veja, isso parece simples, mas não é exato. As correlações são falhas e os mercados podem ser irracionais, mas às vezes é útil. Isso nos leva ao último ponto, gestão de risco e preservação de capital, que são absolutamente críticos. A alavancagem melhora a eficiência do capital, mas facilita o excesso de exposição e você pode acabar tendo grandes perdas se não tomar cuidado. Então, primeira regra, mantenha a alavancagem baixa. Só a alavancagem de 2 vezes no início, talvez nem precise de mais do que isso. Se for operar vendido, pode até manter a alavancagem de 1 para 1, sem alavancagem. Basta usar contratos perpétuos de ações ou criptomoedas para abrir uma posição vendida. Segunda regra, defina as operações antes de entrar. Saiba seu ponto de entrada, take profit, stop loss, tamanho e motivo da operação. Planeje antes e registre em um diário para a disciplina. Terceira regra, evite operar em excesso. Mercados que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, criam a tentação de sempre operar. Mas às vezes, o melhor é não ter posição. Se não houver um bom setup, fique de fora e preserve seu dinheiro. Quando surge uma boa oportunidade, você está pronto para agir, sem se desgastar, operando em um mercado lateral sem direção. Link abaixo. Confira o BitGet Stocks hoje e amplie suas opções de negociação. Obrigado por assistir.